O nível de adaptação fiel, respeitando a obra original, que essa série está trazendo é realmente surpreendente. Dos 5 episódios lançados até agora, apenas o terceiro saiu muito fora da estrada, inventando demais, principalmente no final. Mas os outros 4, caraca, que coisa incrível que está sendo. Para quem jogou, a experiência de imersão nesses episódios é quase indescritível. E pelo nível de repercussão que a série está tendo, até mesmo quem nunca jogou parece estar vivendo, não só assistindo o que está em tela. E o episódio 5 veio mais uma vez abraçar esses dois públicos. Lindezas, bem-vindos ao Fã Comenta, eu sou o João e vou te falar que o destino é um brincalhão sacana. Que todos nós aqui um dia vamos morrer, isso é fato, mas a maioria faz de tudo para adiar, para prolongar esse tempo de vida que nós temos, principalmente das pessoas que amamos. E para tentar adiar ao máximo esse destino certo, às vezes as pessoas fazem coisas monstruosas, como matar outras pessoas. Então, para prolongar a vida de uns, às vezes as situações pedem que nós encurtemos a vida de outros. E o episódio 5 veio praticamente aqui perguntar pra gente, até onde você iria para salvar quem você ama? Entregaria alguém que está sendo procurado? Henry respondeu que sim. E essa pergunta vai aparecer ainda mais vezes nessa série, sem querer aqui dar muitos spoilers, sem querer adiantar o que vai acontecer, principalmente para quem não conhece toda a história. Eu acho que o máximo que eu consigo dizer aqui é que sim, a Caitlyn é inspirada 252% na Abby lá do segundo jogo. Minhas suspeitas do episódio 4 foram confirmadas aqui no episódio 5. Mas, além dessa pergunta, até onde você iria? O episódio também vem e nos traz uma afirmação, que é: todo mundo é vilão na história de alguém. Se você aí não se lembra, das duas uma. Ou você de fato não sabe que foi, ou ainda virá a ser. Mas é fato. Além de um dia morrermos, todos nós seremos vilão sim, no episódio, no capítulo da história de outra pessoa. Seja lá na infância, numa amizade que não deu muito certo, ou seja num relacionamento amoroso, ou até mesmo numa relação profissional que obviamente não deu certo. E o Henry foi o herói do Sam ao conseguir o remédio que o seu irmão caçula precisava. Mas ao fazer isso, ele se torna o vilão da Caitlyn. E por mais que o irmão dela entendesse os motivos, e esse fato, entender os motivos, é uma questão tão pesada, tão forte na história de The Last of Us, que essa coisa, teoricamente, vai aparecer 3 vezes na série. Apareceu agora aqui na primeira com a Caitlyn, aparecerá no final da temporada, se eles forem adaptar certinho o final do jogo, e também aparecerá quando adaptarem o segundo game. E qual é o principal motivo que levam os personagens principais aqui desse universo The Last of Us fazerem o que fazem? Simples, salvar quem eles amam. Prolongar o tempo de vida deles, não importam quais sejam as consequências. E isso me faz lembrar de uma frase muito legal que é mais ou menos assim: o herói vai sacrificar quem ele ama para poder salvar o mundo pelo bem maior. Já o vilão, ele vai sacrificar o mundo, as pessoas, vai querer que tudo acabe, se isso significar salvar quem ele ama. E o que foi que o Henry fez? Ele sacrificou o mundo, o porto seguro da Caitlyn, para poder salvar seu irmão caçula que ele ama. E você aí, o que faria no lugar do Henry? Já parou para pensar nisso? O que faria no final da situação do primeiro jogo? Eu, particularmente falando, não consigo julgar nenhum dos dois personagens, nem o Henry, nem a Caitlyn. Sério, de verdade mesmo. Eu sempre que eu me coloco no lugar deles penso, tá, e se fosse a minha irmã doente, eu entregaria alguém? Sim. Da mesma forma que eu me imagino no lugar da Caitlyn. E se alguém sacrificasse a minha irmã? Não interessa se fosse para salvar outra pessoa, uma criança, um idoso, o mundo inteiro. Cara, na moral, não consigo pensar em outra saída senão a mesma escolha que a Caitlyn teve, senão a mesma escolha que a Abby teve. O problema é que, como públicos, consumidores de produtos The Last of Us, nós passamos muito mais tempo apegados, conhecendo a história, vivendo, se colocando no lugar de personagens específicos. E esse tempo de convivência, por assim dizer, faz com que a gente se apegue muito a eles. E esse apego nos induz a defendê-los, a passar pano para suas atitudes. Mas tente você aí fazer esse exercício, tente se colocar no lugar do Henry
e no lugar da Caitlyn. E nem precisa colocar aí numa situação de perigo, de sacrifício, de salvamento, um irmão, uma irmã, como eu dei aqui no exemplo e como aconteceu no episódio. Coloque qualquer outra pessoa que você ame, sejam eles seus pais, seus amigos, seus namorados. Você acha mesmo que não se tornaria um vilão? A resposta dessa pergunta deixa aqui nos comentários, bora trocar uma ideia. E a adaptação está tão fiel? E sim, a adaptação. De um lado, nós não teremos 100% das vezes os mesmos ângulos, os mesmos diálogos, os mesmos cenários. Porém, está fiel porque não foge à essência. Nós reconhecemos lugares, cenários, ângulos, personalidades. E esse episódio trouxe tudo isso. Byaku, a casa com o Sniper, a dinâmica da Ellie com o Sam e o destino final dos irmãos. Coisa bem diferente do que aconteceu no episódio 3. E lindezas, eu confesso para vocês que nesse episódio aqui eu senti muito mais o impacto do que aconteceu com os dois irmãos do que quando eu senti lá no game, até mesmo na primeira vez. Isso porque aqui eu gostei da expansão da ideia de a Ellie tentar salvar o Sam. E ali, numa situação de desespero, sem recursos, sem muito conhecimento, só na ideia de que o sangue dela é a cura, ela arriscou, ela tentou. E essa tentativa e essa falha na tentativa, por assim dizer, já deixou ela impactada e vai trazer muito mais consequências lá pro final da história. Então, lindezas, eu tenho que dar sim 5 fãs para esse episódio, tanto por ele em si, quanto para a sua adaptação. E mantenho essa nota, essa mesma lógica para o episódio 1, 2 e 4. Só o 3 que eu dou nota 5 pelo episódio em si e nota 1 pela adaptação lá no finalzinho. E se você concorda ou não com tudo que eu disse, deixe aqui nos comentários. Bora trocar uma ideia, depois deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de conteúdos, comentários e reacts feitos de fã para fã. Valeu pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau!